Para a alegria do público, para a alegria do cinema e principalmente do Scorsese, finalmente enterraram de vez toda a visão do Zack Snyder. O novo filme dirigido e roteirizado por James Gunn é muito mais do que um reboot ou um capítulo de origem, e graças a Deus não temos toda uma meia hora perdida de origem de uma história que a gente já conhece. É como se a gente estivesse pegando realmente um quadrinho do Superman no calor ali de uma história que realmente tem uma alma e tem um propósito no cinema, sem ser obviamente visando o lucro e lotar a agenda de lançamentos de filmes de heróis. Aqui temos um Clark Kent que já é o Superman, já está muito bem consolidado, ele não tá descobrindo seus poderes, não tá aprendendo a voar, não tá aprendendo nada. Ele já sabe quem ele é, mas ainda tenta se entender como existir nos dois mundos, o de Krypton que ele perdeu e que ele não faz ideia nem das mensagens dos pais porque, né, tava com problema ali, e o da Terra que ele tenta tanto proteger. Esse daqui não é um Superman que beira uma divindade, sabe? Como o Zack Snyder trouxe. Aqui o James Gunn entrega um herói com falhas, que sente o peso das decisões, que sangra, que duvida e que questiona. E é por isso mesmo que é impossível não se envolver com ele. Mas não se engana porque, assim, apesar da leveza no tom dessa história toda, o filme é muito bem afiado politicamente. Tem bastante crítica social e política por todos os lados, desde a manipulação das redes sociais até conluios com governos e empresas multibilionárias, passando por cancelamentos públicos e guerras alimentadas pelo lucro. Muito familiar, não é? Propositalmente desconfortável também. Aqui James Gunn parece que não quer um Superman completamente alienado, mas sim querendo um herói que olhe para o mundo real e que ainda assim consegue insistir em acreditar na humanidade. E é nesse cenário que a gente tem o maior destaque do filme e um dos melhores Lex Luthor já vistos no cinema. Nicholas Hoult entregou um vilão completamente frio, psicopata, mas com uma elegância que torna cada aparição dele uma ameaça gigantesca, de dar raiva. É um Lex que machuca com palavras, com bastante violência e com presença. Ele é um Lex político, empresarial e super perigoso. Maravilhoso, o maior destaque do filme com certeza é o Lex Luthor, ele é a melhor coisa desse filme. Do outro lado a gente tem uma Lois Lane entregue de uma forma absolutamente encantadora pela Rachel, encarnando uma versão completamente fiel aos quadrinhos, com uma baita inteligência, força e uma energia que preenche a tela. E tendo uma química com Clark Kent que é genuína, é muito mais emocional do que romântica. São dois profissionais, dois aliados, dois corações que estão ali no meio do caos. Apesar de aqui eles já terem uma relação muito mais avançada. Já a relação de Clark Kent com os pais adotivos aparece pouco. E uma das falhas para mim nesse filme é a falta de aprofundamento no Clark Kent. A gente quase não vê ele e a gente só vê esse personagem, né, como um ser humano comum, no seu disfarce de Clark Kent, apenas quando ele precisa introduzir relacionamentos, personagens, momentos, o que é uma pena, porque você poderia explorar um lado muito mais humanizado ainda, em vez de focar somente no Superman e na sua humanização, que não tá errado, eu acho muito legal, mas eu senti falta de apresentarem um Clark Kent muito mais aprofundado, tendo muito mais nuances, em vez de a função do personagem em si ser só a apresentação de outros personagens e situações. E isso faz com que a relação de Clark Kent com seus pais adotivos apareça pouco, surgindo apenas em um momento emocional, um low point ali do personagem. É simbólico, é sensível, é bonito de ver, mas é muito breve. Eu queria ter muito mais elementos de um Clark Kent com a sua família, dificuldades do dia a dia, um relacionamento mais aprofundado no seu trabalho, enfim. Podia ter alguns minutinhos a mais. Obviamente não precisava gastar meia hora no filme sobre isso, mas podia acrescentar. Outro ponto alto do filme aqui é Krypto, que é o cachorro do Superman, que pode parecer muito bobinho no papel, mas ele representa laços afetivos, amor incondicional e tem uma humanidade ali. Ele não é um enfeite cômico, mas é parte da alma do Clark. Apesar de ser em CGI, o que de vez em quando dá um incômodozinho. Falando em estrutura, o filme acerta pra caramba, apesar de cometer alguns deslizes. O maior deslize pra mim, que é um pouco até grave, na minha opinião, é o didatismo em excesso. Tem muitos diálogos que explicam tudo nos mínimos detalhes, até aquilo que a gente já entendeu só de olhar. Falta confiança, falta confiar mais naquela força visual, daquela narrativa, nas atuações, no subtexto.
fica parecendo que o James Gunn não confia que o público é capaz de entender o que está sendo passado. Tudo bem, eu entendo que tem uma parcela do público que não vai entender mesmo que desenhasse, mas não é a maioria. Então, assim, não subestime a inteligência do seu público. Me incomoda muito quando um filme traz muito didatismo, porque eu sinto como se ele estivesse tratando a gente como se fôssemos burros, sabe? Como se a gente não fosse capaz de entender a mensagem que está sendo passada, quando tá muito claro. Eu já falei de algo que me incomodou, que é o aprofundamento no Clark Kent. A gente tem um foco completamente consolidado no Superman e uma coisa muito boa é que ele não é caricato. Apesar de existirem personagens que são muito caricatos e meio deslocados, mas ainda bem eles têm tão pouco tempo de tela que você não se sente atrapalhado ou incomodado com isso. Apesar de você conseguir ver que eles estão ali e incomodam um pouco, mas não é algo que atrapalhe a experiência porque eles são irrelevantes. Mas é como se fosse uma lembrança de que ainda estão ajustando o tom, ainda estão tentando ver o que pode funcionar para um público mais maduro. Temos duas cenas pós-créditos aqui que merecem menção, não só por existirem, para, né, a pessoa não perder, mas também para dar um esclarecimento. Eu não vou ficar explicando cena pós-crédito, não é essa a função do vídeo, até porque não tem nem o que explicar também, mas é algo muito interessante e mostra o caminho que James Gunn está tentando seguir. Diferente da fórmula exaustiva do MCU até, aqui as cenas pós-crédito não existem para inflar calendários de estreias. James Gunn já falou em uma entrevista que o maior erro do MCU foi inflar a sua agenda com lançamentos sem ter um material pronto para você ter a certeza de que aquele projeto sairia. E aí, como consequência, acaba fazendo um monte de coisa atropelada e sai um filme ruim. E é isso que acaba justificando muitas cenas pós-crédito que ficam tentando mostrar o que vem por aí, sabe? Para tentar fazer com que o público se sinta curioso o bastante e tenha desejo de ver o próximo filme, que não iria demorar tanto assim. Em Superman, as cenas pós-crédito existem, mas elas servem para expandir aquele universo específico, ou seja, do Superman. Não é um aceno para o futuro, não é um aceno para uma sequência, não é um aceno para outro universo, outro filme da DC, nada disso. Eles expandem o universo daquele filme em específico com uma leveza, com humor, são boas, não são geniais, não querem ficar inventando roda, não querem ficar aumentando o universo, mas essas cenas cumprem bem ali o seu papel e tá tudo bem. É isso, divertem e acabou. E isso tudo resume muito bem o filme. Ele não tenta ser revolucionário, não tenta ser o maior filme de todos os tempos, não tenta salvar a DC, porque eu acho essa frase extremamente problemática, mas ele tenta ser o mais honesto possível e o mais respeitoso também possível, tanto com o personagem quanto com os seus fãs. Uma coisa que, vamos ser sinceros, o Snyder não conseguiu fazer. Ele queria muito mais revolucionar um cinema, deixar uma marca que tivesse o nome Snyder, do que aproveitar ali o personagem e trazer um certo respeito para ele. Nada contra, eu acho que as revoluções são válidas para serem feitas desde que tenham uma certa coerência, o que não é o caso de outros filmes envolvendo o Zack Snyder. Na minha opinião, se você discorda, tá tudo bem. Aqui James Gunn não quer impressionar com um baita espetáculo, mas ele quer trazer uma humanidade pro personagem. Superman é um passo muito firme, muito sensível e muitas vezes necessário, que marca o início de uma nova fase para DC, uma fase que finalmente entende que não é preciso ser sombrio ou exagerado para ser impactante. Basta ter respeito e coração. Temos um Superman com alma, uma Lois Lane perfeita, um Lex Luthor inesquecível e James Gunn só tá plantando uma sementinha para que, se o solo for fértil, esse novo universo pode ter a capacidade de voar muito alto. Para mim, a nota é 8 de 10. Talvez, vamos dizer assim, possa haver um pingo de esperança para descer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês vão assistir Superman ou se já assistiu, o que você achou. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa urgentemente assistir Superman. É isso, até o próximo vídeo e tchau!